Olá, galera, tudo bem? O comentário dessa semana seria hoje, por exemplo, eu já abri alguns vídeos no YouTube e os comentários são a morte do Pedrinho Matador. Eu, desde 2000, no início dos anos 2000, eu acompanhei várias matérias, várias reportagens no tocante ao Pedrinho Matador. E todos nós sabemos que o homem não tem o direito de tirar a vida do outro. E quando isso acontece, existem leis, e as leis têm que se cumprir. Eu nem poderia dizer que as leis têm que se cumprir, porque no Brasil, por exemplo, não se cumpre lei. As leis no Brasil são aplicadas em cima das pessoas pobres, muitas das vezes em cima dos negros, muitas das vezes em cima das mulheres, muitas das vezes em cima dos religiosos. As leis são aplicadas, né? Então, eu não posso dizer que as leis são feitas para serem aplicadas, porque isso é uma mentira, isso não existe. Agora, muitas pessoas estão comemorando a morte do Pedrinho Matador. Ora, o Pedrinho Matador, ele pegou 42 anos de prisão. Após ser solto, em 2017, não consta que ele tirou nenhuma vida, que ele matou mais ninguém. Não consta mais nenhum crime cometido por ele. E ele foi ceifado. Tudo indica que foi vingança, porque quando a pessoa é morta, e da forma que ele foi morto, significa que é uma vingança, né? Ele foi decapitado e significa vingança neste mundo podre aí. Agora, o que é que eu não entendo na cabeça do povo? O Pedrinho Matador tem que ser morto. Chegou a vez dele. Está colhendo o que plantou. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Faço-me uma pergunta a vocês, nobres juízes e acusadores. E o político que rouba a nação, que é condenado com mais de 26 processos em 3 instâncias, que já mandou matar pessoas, que já mandou matar prefeito, que já mandou silenciar todas as pessoas que estavam envolvidas como queima de arquivo. Isso é verídico, isso é real, isso tem provas concretas, isso são coisas verdadeiras em que a imprensa, a mídia, que é tão defendida por pessoas que têm caráter semelhante a elas, fala tanto coisas, tantas berrações, mas elas são pagas para silenciar diante desses casos. Eu digo uma coisa para vocês. O mesmo camarada que construiu bilhões e bilhões, gastou bilhões e bilhões de reais em ditaduras, em construção de estádio de futebol, para jogar Copa do Mundo, para tomar 7-1, para passar vergonha, que emprestou dinheiro para Cuba, como garantia, recebeu charutos. A mesma pessoa é tão criminoso, corrupto, quanto os crimes cometidos pelo Pedrinho Matador. A diferença é que o Pedrinho Matador era negro, pobre,
Esta é a única diferença. E não fazia parte de uma associação, de uma sociedade secreta, que os fins justificam os meios, que para nós vale tudo, e para eles o rigor da lei. A lei só é aplicada sobre essas pessoas, sobre eles. O mesmo corrupto em que matou milhões de pessoas, roubando o país, saqueando o país, montou sua quadrilha e hoje é o chefe da nação soberana, é o chefe supremo do país. Essa pessoa está na mesma condição do Pedrinho Matador. Você pega todos os crimes que ele cometeu, essa mesma pessoa que hoje é o Deus do Brasil, essa mesma pessoa que foi santificado, que foi perdoado, que foi posto no Brasil para mandar no país, para cuidar do país, ou seja, destruir o Brasil de novo, é tão criminoso, cometeu tantos crimes quanto o Pedrinho Matador. E as pessoas aplaudem esse criminoso que hoje se acha santo e poderoso, que disse ainda: só Jesus Cristo sofreu mais do que eu. Uma pessoa que já está blasfemando, porque está se igualando a Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A hipocrisia, a demagogia que existe neste povo é uma coisa de outro mundo. É uma coisa absurda. É uma coisa nojenta. É uma coisa podre. É uma coisa ridícula, horrorosa. São crimes semelhantes. A única semelhança, a única coisa, o único item que divide Pedrinho Matador o criminoso que comanda este país são a cor da pele. A cor da pele. E outra, o Pedrinho Matador não fazia parte de uma sociedade secreta, que os fins justificam os meios. Para nós vale tudo, e para eles o rigor da lei. Vamos prender a senhorinha do Zap, vamos prender os aleijados, vamos levar para o campo de concentração. Quem não obedecer morre. Essa é a verdade. Nós somos Deus. Nós vemos tudo. Nós vemos tudo. Nós somos Deus. Nós criamos as doenças. Nós criamos as soluções. Nós promovemos as guerras, cessamos as guerras. Esta é a verdade. Aí, esses hipócritas, esses analfabetos, esses irracionais, fica aí defendendo essa classe de políticos vagabundos, ladrões, corruptos e destruidores da nação, que são tão corruptos, tão ladrão, tão matadores, como estes que matam, são presos e depois são abatidos muitas das vezes. Uma coisa não justifica a outra. Eu não tenho pena, não tenho dó de ninguém. Primeiro, eu não tenho pena. Se eu tivesse pena, eu seria pássaro, eu ia voar. Quem tem pena voa. Eu não estou com dó de ninguém. Mas se lei existe, ela tem que existir para todos. Não é somente para os negros, para as mulheres, para os pobres, mas tem que ser aplicada para todos. Por que um criminoso que desvia bilhões, que monta uma quadrilha, uma creptocracia para roubar o país, que todos os seus ministros são sujos, ladrões, criminosos, eles são aplaudidos
eles são respeitados, eles são santos, os seus crimes são anulados, os seus crimes são jogados um tapete por cima, e aquela outra pessoa que não tem nenhum apoio de sociedade secreta, de nem ninguém, de nenhum juiz que convive em sociedade, não tem apoio nenhum, essas pessoas, o rigor da lei. E para os tais, vale tudo. Vocês podem enganar esses otários, mas a mim vocês não enganam. Digo uma coisa, eu não tenho medo de ninguém. Falo o que penso, não tenho medo de nenhum homem deste país. Não há homem neste país que eu tenho medo dele. Essa é a verdade e acabou, ponto final. Esta é a minha opinião, ponto final. A minha opinião, ponto final. Eu tenho o direito de pensar. Eu não sou cabeça de camarão que tem merda, bosta na cabeça, fezes na cabeça. Eu tenho cérebro, eu raciocino, eu penso, porra. Essa é a minha visão. O Pedrinho Matador é tão criminoso quanto o criminoso em que manda no país, em que aplica as leis neste país, em que manda matar pessoas neste país. Esta é a verdade. E fica acobertada em um grupinho que ganha dinheiro sujo, manchado de sangue, para os defendê-lo. Mas eu digo uma coisa para vocês, cuidado, porque vocês sabem muito bem o que mais mata vocês, o câncer, tá? Aí fica a dica, tá bom? Aí fica o recado para vocês.